A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez podendo adorar ao Senhor juntamente com todos os irmãos. Já pude sentir a presença do Senhor e perceber que Deus está tocando nos corações nessa noite. Rapidamente, quero agradecer ao pastor Gesiel pelo convite, ao pastor Jairo por nos conceder essa oportunidade de me estar aqui nessa noite. Mais uma vez, estando nessa igreja, eu fiquei imaginando o que poderia contribuir com os irmãos e qual o tema que eu poderia compartilhar da parte de Deus para os irmãos. Eu percebi que no mundo, nos nossos dias, a gente encontra várias dificuldades, só que a graça de Deus, ela é maior que todos esses problemas. Amém, meus irmãos? Romanos, capítulo de número 10 e o verso de número 14. Por gentileza, coloque na tela para os irmãos acompanhar essa leitura. Romanos, capítulo de número 10 e o verso de número 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Lendo esse versículo, meditando nessa palavra, Deus foi falando algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com a igreja. Vou contar um testemunho muito breve. Quando eu era criança, eu não conhecia Jesus. Frequentava a igreja juntamente com a minha família, sempre acompanhava eles. Tinha um conhecimento superficial de quem era realmente Jesus. Então eu sentava nos cultos, eu ia, ouvia as pregações, via a interpretação em Libras. Porém, eu ainda não conhecia Jesus. Na cidade de Barrinha, aonde eu congregava, eu ficava lá também, e ainda eu não tinha esse conhecimento de Jesus de uma forma profunda. Então, tanto na minha cidade, tinha intérprete também, e eu fui convidado para estar vindo aqui na Assembleia de Deus em Ribeirão Preto. E aqui foi aonde eu consegui ter um encontro real com Cristo. Antes tinha interpretação nos cultos, tinha interpretação da palavra, só que eu não tinha esse encontro real com Jesus como eu tive aqui. E por que isso aconteceu? Porque Jesus é a verdade. E quando eu encontrei a verdade, eu consegui entender o significado da minha vida. Nós começamos a perceber que Deus, Ele fala através das mãos. Jesus, Ele sabe língua de sinais. E quando eu entendi isso, eu aceitei a Jesus e eu batizei. E faz 1 ano que eu estou aqui. O pastor Gesiel foi quem fez meu batismo e eu estou muito feliz que já faz 1 ano. E eu glorifico a Deus por isso, porque até hoje eu estou ligado com Jesus, abraçado com Ele e firmes com Ele. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. E por que eu testemunho isso? Porque a palavra de Deus, ela acaba reforçando isso. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós encontramos alguns amigos que não têm uma certa fidelidade, ou eles não são verdadeiros conosco. Porém, Jesus, Ele é o amigo fiel e o amigo verdadeiro que nunca nos abandona. Jesus sempre vai estar conosco, Jesus sempre vai estar com você, independente das suas dificuldades e indagações, Jesus, Ele está com você e você precisa crer nisso. A palavra do Senhor em Atos, no capítulo de número 8, talvez vocês conheçam ou não esse relato, é na onde retrata a história de Filipe. Filipe era um discípulo de Jesus, aonde ele aprendeu, desenvolveu, cresceu ao lado do mestre. Mas após a sua ressurreição, ele foi pregar em algumas cidades, ele foi obedecer o ídolo de Jesus. E o Espírito Santo disse para ele que ele precisaria ir em outras cidades. E o Espírito Santo falou, você precisa ir ao sul de Jerusalém. Você precisa ir em algumas cidades para ministrar a palavra do Senhor. E enquanto ele caminhava, enquanto ele estava indo em direção a certo local, ele percebeu que tinha uma carruagem. Tinha um homem que era um eunuco.
Ele estava ali naquela carruagem, e Filipe deu uma olhada naquela situação. E quando o Filipe percebeu, aquele homem estava lendo Isaías, ele estava fazendo a leitura do livro de Isaías. Filipe, observando aquela situação e sendo impelido pelo Espírito Santo, foi e indagou aquele homem. E ele se aproximou e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Você compreende o que você lê? O etíope, ele disse assim: olha, eu não tenho ninguém que me explique, eu não tenho ninguém que traduza para mim. Então assim, Filipe, juntamente com ele, foi relatando, explicando toda a revelação da palavra de Deus, do que dizia Isaías para aquele homem. E Filipe foi explicando para ele a necessidade que antigamente, na antiga aliança, existia a questão dos sacrifícios, existia a questão do sacrifício dos animais. Porém, agora era uma nova vida, uma nova aliança que Jesus estava oferecendo àquele homem. E Filipe pregando para aquele homem, explicando tudo aquilo que ele estava lendo, explicando o Evangelho, a graça salvadora do Evangelho. Aquele homem falou assim: olha, como que você consegue realmente entender sobre isso? Como você consegue realmente falar sobre isso? E Filipe disse: é por conta do chamado de Deus. Então Filipe começou a explicar para aquele homem todos os detalhes com relação ao Evangelho. Todas as dúvidas foi sanada ali, e eles continuaram a sua caminhada. Porém, aquele homem que estava na carruagem percebeu que tinha água próximo a eles, e perguntou: Filipe, olha, temos água aqui, o que me impede de eu ser batizado aqui? E Filipe disse para ele: olha, a palavra do Senhor fala, se no seu coração você acreditar, você pode ser batizado. E ele disse: eu creio sim em Jesus, como Filho de Deus, único e suficiente Salvador. Então eles desceram da carruagem, Filipe, junto com aquele moço, chamou ele e batizou aquele homem. Ele aceitou a Jesus naquele momento, e nós percebemos como que Deus, juntamente com o Filipe, sendo inspirado pelo Espírito Santo, trouxe a salvação para um homem. Ele saiu dali regozijante, feliz e alegre pela mudança de vida que havia sido proporcionada através do Espírito de Deus. Logo após esse relato, Filipe foi para outra cidade e continuou ministrando a palavra do Senhor, ministrando também em outras cidades. E Filipe se aproximou e chegou em Jope, uma outra cidade, onde ele foi impelido por Deus para estar ministrando a palavra do Senhor. E quando ele chegou naquela cidade, muitas pessoas não tinham conhecimento também de Jesus, do que significava aquilo, do que significavam as palavras que estavam no livro sagrado, e a gente foi percebendo, biblicamente, como que Deus foi inspirando pessoas para ministrar a palavra do Senhor, que nunca tinham ouvido falar do Evangelho de Jesus. E assim como hoje também, o Espírito Santo ainda continua impelindo pessoas, tocando em vida de pessoas, para ministrar a palavra do Senhor, para serem discípulos de Jesus, assim como Filipe foi. Filipe foi chamado, e nós que estamos aqui, também somos chamados para ministrar a palavra do Senhor, para ministrar as boas novas de salvação. Tem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem quem é Jesus, não conhecem o plano de salvação. Só que Deus tem chamado pessoas, assim como chamou Filipe. Deus tem chamado pessoas nessa noite para compreender essa responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor e trazer luz para as pessoas receberem a salvação de Jesus Cristo. E era igual eu sou igual esse homem. Antigamente eu lia a palavra do Senhor, eu visitava a igreja, mas eu não tinha uma compreensão completa do plano de salvação. Mas após eu entender claramente e ser impactado por Jesus, eu pude aceitar a Ele e perceber que Ele é a pessoa que pode trazer salvação para a nossa alma. E essa transformação acontece a partir do momento que nós aceitamos Ele, depositamos a nossa fé nele, Ele tem salvação para a nossa vida. Todos nós que estamos aqui, Jesus tem salvação para você, salvação para a sua casa, salvação para a nossa vida. É por isso que, quando nós viemos numa igreja, nós somos surdos, tendo acessibilidades em Libras, nós conseguimos perceber que Deus, Ele consegue falar também através das mãos.
Nós percebemos, meus irmãos, que no Brasil nós temos aproximadamente 10 milhões de pessoas surdas em nosso país que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a salvação. E tem se perdido a sua alma, perdido a sua história, porque não tem um conhecimento de quem é Jesus. E é por isso que Deus nos pergunta nessa noite: você conhece Jesus? Se você conhece, você tem pregado a palavra do Senhor Jesus? Se você conhece Jesus, você tem compartilhado o que Ele nos mandou? Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando Deus fala através da sua palavra a toda criatura, fala também de todos os surdos, de todos os deficientes. E essa é uma responsabilidade nossa como igreja, como servos do Senhor, de estarmos evangelizando, mostrando o Evangelho a toda criatura. Foi isso que Filipe fez, sendo um discípulo de Jesus. E nós precisamos pegar como um modelo. Assim como Filipe foi um discípulo de Jesus, nós também precisamos ser discípulo de Jesus, discípulo do Mestre, porque em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Só que muitas vezes não assumimos essa responsabilidade e ficamos acomodados com a situação, com o dia a dia, e a gente vai percebendo o mundo sofrendo, pessoas perdendo a sua salvação, pessoas morrendo, e nós esquecemos de ministrar o Evangelho de Boas Novas que transformou a nossa vida. Mas quando nós assumirmos essa responsabilidade, essas pessoas que estão sofrendo receberão Jesus e terão refrigério para a sua alma. Essas pessoas serão transformadas, essas pessoas serão impactadas. É por isso que Deus está nos convidando e reforçando nessa noite. Precisamos assumir a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, de evangelizar os nossos irmãos, para que eles consigam a salvação. Em Atos, no capítulo 9, talvez você conheça essa história também. A palavra de Deus conta a história de Saulo. Saulo, ele foi um homem que antes era perseguidor, era um homem que era contra os cristãos, porém, ele foi tocado, ele conheceu a Jesus e ele foi transformado. Saulo, após a sua transformação, ele passou a pregar a palavra do Senhor, ele passou a evangelizar, ele passou a mostrar a transformação que Jesus pode fazer na vida de um ser humano. Antes, todos tinham receio de Saulo, um homem vingativo, bravo, nervoso, uma pessoa de má índole, perseguia os cristãos, matava os cristãos. Porém, depois que ele teve esse encontro com Jesus, tudo mudou na sua vida, e as pessoas começaram a ter um olhar diferente por Saulo. A Bíblia diz assim que Saulo, certa vez, como perseguidor do Evangelho, perseguidor de cristãos, ele pegou uma carta para ir em determinado local para perseguir os cristãos. Esse local era Damasco, e nesse caminho de Damasco, a palavra de Deus diz assim que Jesus se apresenta para Saulo, ele cai ao chão, ele fica impactado com aquilo, e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ele ficou todo espantado, apavorado, e pergunta: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E o que acontece é que naquele exato momento, em que ele está atordoado com toda aquela situação, caído ao chão, ele conheceu a Jesus dizendo: Paulo, sou eu Jesus a quem você persegue. Agora você precisa ir a um lugar chamado Rua Direita, você vai encontrar um homem, e ele vai orar por você, e você vai voltar a ter a sua visão. E a Bíblia diz assim que isso aconteceu. Saulo chegou lá, em determinado local que Deus havia falado para ele. Ele estava há 3 dias sem comer, sem beber, ele não conseguia ver nada. Porém, nesse processo, ele já estava fazendo uma introspecção, ele já estava se arrependendo de tudo aquilo que ele havia feito, da perseguição aos cristãos, de toda a sua má índole. Ele começou a perceber como que o encontro com Jesus é transformador para um ser humano. E a palavra do Senhor fala assim, que ele encontra-se com Ananias. Quando ele encontra com esse profeta, a princípio, fica um pouco receoso de conversar com esse Saulo, por conta da sua fama, a sua fama de perseguidor, a sua fama de destruidor dos cristãos. Porém, Saulo chegou lá naquela casa.
E Deus disse assim para o profeta: olha, quando Saulo chegar na sua casa, você vai orar por ele e ele será curado. Só que o profeta falou: Senhor, será que eu vou orar para aquele homem, um perseguidor? As pessoas têm falado mal dele, a fama dele é uma fama ruim. Como que eu posso pregar para esse homem, orar por esse homem, para que ele seja curado? Eu tenho receio, Senhor, eu tenho medo, eu tenho dificuldade, Senhor Jesus, de fazer essa obra tão grande. Só que Deus diz: olha, pode ir, porque Paulo, ele é um homem escolhido, é um vaso escolhido por mim, para ministrar e ser muito usado na minha palavra. Então, através dessa resposta de Deus, o profeta diz: tudo bem, Senhor, se ele vai ser usado pelo Senhor, eu vou obedecer o seu chamado. E a palavra de Deus diz assim, que quando ele se aproxima, ele diz assim: Saulo, Deus me mandou aqui, para orar por você, que Deus iria te curar. E após essa oração, a Bíblia diz assim, que as escamas caem dos olhos de Paulo, e ele passa a ver. E aí ele tem um encontro real com Jesus, e ele começa a sua vida transformadora, mostrando o que Deus faz com uma pessoa. Quando ele iniciou esse processo, ele agora mudou a sua vida completamente. Agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele estava ministrando a palavra do Senhor. E às vezes, isso pode acontecer conosco também, por estarmos ministrando a palavra do Senhor, compartilhando o Evangelho. Talvez pessoas não vão se importar, talvez pessoas vão querer te ridicularizar, talvez pessoas vão querer ir contra você, mas entenda que o chamado é maior do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar. O que acontece é que Saulo, ele não ficou parado com aqueles problemas ou indagações que poderiam acontecer. Não, ele começou a obedecer o chamado que Deus havia feito. Assim como o profeta foi chamado por Deus para orar por Saulo, ele também obedeceu o chamado e aceitou aquela missão. Nem sempre as missões e o chamado de Deus vai ser algo fácil para a nossa vida. Às vezes vai ser em outros lugares distantes. Às vezes vamos enfrentar dificuldades. Às vezes vai ser algo que não vai ser tão fácil. Às vezes pessoas vão lançar palavras negativas, falar: você é um cristão? Será que realmente você é um cristão? Antes você era perseguidor, antes você tinha uma vida dúbia, antes você era uma pessoa pecadora, e você agora quer falar de mim, você quer falar de Jesus para mim? Como que eu faço isso? Meus irmãos, entendam. Nós somos chamados, nós somos servos de Jesus para entregar as boas novas, e se Ele nos chamou, Ele vai garantir, Ele vai te ajudar e Ele vai te capacitar. É por isso que talvez você fala: Senhor, mas eu não tenho tanta profundidade, eu não tenho tanto conhecimento. Mas aquele que busca a Deus, aquele que é dependente de Deus, Deus, Ele realmente capacita. Talvez você não tenha um conhecimento profundo, mas se você tiver uma intimidade profunda com Deus, Ele vai usar as suas mãos, usar a sua vida para abençoar outras pessoas também. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas vão falar, Jesus, Ele é a solução perfeita. É por isso que em Romanos, que lemos capítulo 10, verso 14, pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão entender se não tem quem ministre a palavra do Senhor? Se não tem alguém que leve o evangelho de salvação? Nós precisamos fazer uma introspecção e entender a quem servimos, a quem nós adoramos, a quem nós estamos todos os dias prestando culto e adoração. Nós somos servos de Jesus Cristo. A palavra de Deus em Atos, no capítulo de número 10. A Bíblia conta uma outra história muito interessante sobre Cornélio. Era um homem piedoso, que orava a Deus. Era um homem que doava, fazia boas dádivas, fazia boas ações. Mas ele não conhecia Jesus de uma forma profunda. Porém, ele procurava ter um relacionamento piedoso através da lei. E certa vez, Cornélio estava orando, e apareceu algo da parte de Deus para ele, dizendo: olha, Cornélio. Ele ficou um pouco espantado com aquela situação. Senhor, quem és? Eu não te conheço. E ele diz: olha, Deus tem visto as suas boas obras.
Deus tem visto aquilo que você tem feito. Deus tem visto a sua oração. Deus não se esqueceu de você. E aquele ser resplandecente disse para ele: olha, Pedro estará indo para Jope, e quando ele chegar lá, ele tem algo do céu para falar para você. Porém, não vá sozinho, convide seus familiares, convide seus amigos para participar desse encontro tão especial. Então, depois dessa aparição daquele anjo, daquele ser resplandecente, Cornélio começou a compartilhar aquilo que ele havia visto. Quando eles chegaram em determinada cidade, eles entraram numa casa, e quando eles estavam todos lá, junto com o apóstolo Pedro, eles começaram a orar a Deus. Porém, Pedro era um homem de Deus, e estava orando, e antes de chegar lá, o céu se abriu, e Pedro viu um lençol, e lá tinha, dentro desses lençóis, animais de todas as espécies, aves, répteis. E quando Pedro olhou aquela situação, ele falou: o que será isso? E aí na visão disse: pode matar e comer, Pedro. Pedro disse: Senhor, mas são animais impuros, eu nunca posso fazer isso. E ele disse: olha, Pedro, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Você tem algo para fazer, você tem um chamado a ser obedecido. Depois daquela visão impactante, o apóstolo Pedro ficou muito preocupado com aquela situação. O que significaria aquilo? O que era aquela revelação? Porém, quando ele se encontra com Cornélio, ele começa a ter uma revelação do Espírito Santo acerca daquilo que Deus havia o chamado para fazer. Pedro foi entendendo que ele não precisava ter medo. Deus havia chamado Cornélio, havia chamado aquelas pessoas para Pedro pregar as boas novas de salvação. Então, quando eles estavam naquela casa, todos estavam reunidos. Cornélio, seus familiares. E ele disse: Pedro, foi Deus que me mandou vir aqui, porque você teria uma palavra do céu para a nossa vida. Eu tenho obedecido a Deus, eu tenho feito a minha parte, porém, Deus ainda tem algo para fazer na sua vida, na minha vida, e vai ser através da sua vida, Pedro. Quando eles se aproximaram, eles começaram a reverenciar Pedro, eles começaram a adorar a Pedro. E Pedro falou assim: olha, não, todos nós que estamos aqui, nós somos homens. Todos os anjos não merecem nenhum tipo de adoração. Nem homens, nem anjos. Adoração é somente a Deus. Adoração é somente ao nosso Senhor Jesus. Porém, Pedro, ele tinha um certo preconceito com pessoas que não eram judeus. Pedro acreditava que somente judeus seriam salvos. Só que naquele momento, Cornélio e aqueles que estavam presentes eram gentios, pessoas estrangeiras, pessoas que não eram dos judeus, não fazia parte dos judeus. E Pedro começou a perceber algo diferente ali naquele ambiente, o porquê Deus havia colocado judeus e gentios em um mesmo local. E nesse processo, em que Pedro estava naquelas indagações, naquelas inquietações, Deus foi mostrando que a salvação também seria para o povo gentil. A salvação de Deus seria compartilhada para todos os povos. E aí vocês começam a perceber que esse encontro de Pedro, que era um judeu, com Cornélio, que era um gentil, foi algo organizado na agenda do céu. Foi algo preparado por Deus. Quando Pedro indagou sobre Cornélio, se ele conhecia o processo de salvação, se ele conhecia Jesus, se ele conhecia o batismo, se ele conhecia o fato de ter sido cheios do Espírito Santo, ele disse que não tinha esse conhecimento. Foi aí que Pedro entendeu o porquê ele tinha chegado ali, o porquê ele foi direcionado por Deus ali,
para entregar o evangelho de boas novas, a nova aliança, para que eles fossem batizados e cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos isso, a gente vai perceber como que a salvação, ela vem somente por Jesus. Essa salvação está disponível para nós nessa noite. Nós podemos agora ter acesso com Deus, conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus, através da segurança que Jesus nos proporciona. Deus nos garante a salvação, e através dessa salvação que vem de Deus, nós temos uma segurança, nós temos uma fé que nós depositamos somente em Jesus. E essa fé que depositamos nele, nós podemos perceber no nosso dia a dia, que não estaremos só. Jesus está conosco. É por isso que nessas 3 histórias, de Cornélio, de Saulo e do etíope, eles não conheciam Jesus de uma forma profunda. Porém, eles foram percebendo que o evangelho de salvação traz transformação e salvação para qualquer ser humano, em qualquer classe, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Se você depositar a sua fé em Jesus, você será salvo. Muitas vezes no dia a dia, nas dificuldades, nós ficamos temerosos, às vezes desviamos nossos pensamentos, desviamos o nosso chamado, achamos que não temos valor, achamos que não temos o amor de Deus na nossa vida. Às vezes algumas pessoas infelizmente pensam até em tirar a sua própria vida, porque parece que não tem um sentido na sua vida, não tem um sentido para a sua alma. Porém, o importante, a palavra que nós temos para nós nessa noite é: olhe para Jesus. Jesus está com você, e Ele está dizendo: olha, não fica com esses pensamentos negativos, entrega para mim, que eu vou cuidar da sua vida, eu tenho salvação para a tua alma. É por isso, meus irmãos, que Deus tem o chamado para nós, para que nós venhamos estar compartilhando o evangelho de salvação. Tem muitas pessoas que estão por fora demonstrando felicidade, mas por dentro estão com a alma rasgada, com a alma dilacerada, com tristeza, com amargura, com traumas. Mas se você abrir o seu coração e deixar Jesus tocar, Ele vai curar todas essas feridas, Ele vai transformar todos os traumas em bênção na sua vida. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus verdadeiro. Glória seja dado ao nosso Jesus, glória seja dada ao nosso Deus. E é por isso que Ele nos manda, meus irmãos, nós temos a responsabilidade. Assim como Saulo ouviu falar de Jesus, de perseguidor, ele foi transformado em alguém cheio de Deus para transformar outras vidas. Nós precisamos entender que assim também, como Cornélio não conhecia a Deus de uma forma profunda, a partir do momento que ele conheceu a Jesus, ele conseguiu compartilhar todo o evangelho com outras pessoas, sendo cheio de Deus. Assim como o etíope que estava ali, meus irmãos, no caminho, rumo àquela estrada, naquela carruagem, lendo a palavra de Isaías, sem entender profundamente, sem entender aquelas nuances espirituais que estavam naquele livro. Porém, quando Felipe se aproximou, ele compartilhou o evangelho, e compartilhando o evangelho, o Espírito Santo tocou na vida daquele homem, e ele aceitou a Jesus, batizou, e ele trouxe a revelação de Deus para a tua vida. É isso que Deus tem compartilhado conosco. Temos recebido algo de Deus, temos recebido a salvação de Deus, e precisamos dar toda a glória seja dado para o nosso Deus. A salvação é para todo aquele que nele crê. Talvez você fale assim: olha, mas como eu consigo acreditar em Jesus? Como que eu consigo ter esse relacionamento com Ele? Eu não tenho conhecido Ele de uma forma profunda, eu só tenho ouvido falar. E é por isso que você precisa acreditar no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por você. Ele morreu para te perdoar de todo pecado. Ele morreu para mudar a sua história por completo, trazendo salvação para a tua vida. Quando nós olhamos nos nossos dias, meus irmãos, guerras e rumores de guerra, nós vamos perceber que biblicamente isso já estava dito, isso já estava profetizado. A palavra de Deus já disse para nós que iria acontecer guerras e rumores de guerra, mas nós precisaríamos estar preparados para mostrar o evangelho de salvação, para que pessoas possam ser salvas e entrarmos não numa guerra, mas sim, meus irmãos, nessa peleja rumo ao nosso céu, rumo ao céu de glória, que vamos encontrar o nosso Jesus. Falta muito pouco para Jesus voltar, meus irmãos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Muitas pessoas querem aceitar a Jesus, e isso é muito bom, mas precisamos assumir a nossa responsabilidade.
Vocês percebem nesse relato que eu fiz, meus irmãos, de forma bem simples, resumida. Cornélio, ele tinha um relacionamento superficial. Meus irmãos, quantas vezes também estamos tendo um relacionamento superficial com o nosso Deus, e Ele querendo algo mais profundo na nossa vida. É por isso que Deus está falando, todos que estamos aqui, não podemos ser negligenciosos com aquilo que Deus está falando, precisamos aceitar o Evangelho de salvação. Jesus, Ele veio aqui na terra com o objetivo principal, trazer salvação à humanidade. Mas se você morrer hoje, sem essa salvação, você não terá vida eterna. Mas se você acreditar em Jesus, acreditar no seu nascimento, acreditar que Ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, você terá uma vida eterna com Ele. Nós teremos uma vida eterna com Ele em toda a glória. Às vezes ficamos indagando se isso é verdade ou não, ou por que disso, ou por que daquilo. Cornélio tinha muitas indagações, mesmo fazendo boas obras. Todos os seres humanos sofrem, todos os seres humanos têm as suas dificuldades, porém, o que nós precisamos colocar acima do sofrimento e acima das dificuldades, é que nós temos um Deus, nós temos Jesus, que tem salvação e vida eterna, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna com Ele. E é por isso que nós apresentamos a Jesus. Jesus está me usando aqui nessa noite para falar com você. Quando você receber essa palavra, compartilhe ela com alguém. Não seja uma pessoa que venha descartar aquilo que Deus está falando. Quando Deus fala, é para que nós venhamos se posicionar. Deus tem bênção para a nossa vida quando nos posicionamos. Deus tem bênção para a nossa vida quando a gente se posiciona para compartilhar o Evangelho da parte de Deus. Deus tem escolhido pessoas, assim como escolheu Saulo, assim mesmo das suas dificuldades, mesmo com as suas limitações, Deus escolheu e disse, esse será um vaso escolhido, esse será muito usado em minhas mãos. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês percebem o que eu ministrei aqui? Foi algo da parte de Deus, para que nós venhamos estar refletindo sobre a importância de aceitarmos o chamado de Deus. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, ou talvez mais vezes, e você ainda não tem esse relacionamento profundo com Jesus, não tem esse relacionamento profundo com Jesus, e você acreditando que Ele é o seu Salvador, e talvez você não acredita ainda que Ele vai voltar. Mas essa palavra veio para reforçar e quebrar todos os grilhões, dizendo, eu tenho salvação para a sua vida, essa salvação é Jesus, e você pode sair daqui junto com Ele no seu coração. Se você tem esse desejo de aceitar esse Jesus que eu preguei aqui, levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Deus tem chamado você para transformar a sua vida e trazer salvação para a tua casa. Se você deseja essa salvação, se você deseja esse Jesus, levante a sua mão, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Não fique com vergonha, não fique com receio, não fique com nada disso. Olhe somente para Jesus, que vai salvar a tua alma, trazer salvação para a tua casa. Talvez você está aqui se sentindo que tem algo faltando no seu coração, tem um vazio que ainda não é preenchido na tua alma. Passam os dias e parece que aquele vazio continua, mas eu tenho uma boa notícia, esse vazio será preenchido com a presença de Jesus no seu coração. Tem alguém? Pode levantar a sua mão, vir aqui, nós estaremos orando por você. Nós queremos estar celebrando a sua vida eterna no céu juntamente conosco. Tem alguém? Nós estaremos orando. Está vindo a primeira pessoa, pode vir, nós estaremos orando. Nós vamos orar por você. Tem mais alguém, meus irmãos? Deus está falando conosco. Jesus nos trouxe aqui para dizer, olha, eu morri, eu sofri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei por você.
eu estava lá como um sacrifício por você. Você merecia, eu merecia, nós merecíamos, mas Jesus foi lá e morreu no nosso lugar. E o principal, meus irmãos, é que Jesus ressuscitou e está conosco nessa noite, trazendo essa palavra de reflexão para dizer: olha, eu tenho vida eterna para você, eu tenho uma nova história para você, eu quero um relacionamento mais profundo com você. Esqueça o seu passado, esqueça os seus problemas, esqueça a sua dificuldade, aceita Jesus, porque Ele tem mudança de vida, mudança de história. Saia daqui com Ele ao teu lado, saia com Ele aqui dentro do teu coração. Talvez você esteja aqui e você se desviou, está afastado, um relacionamento distante com Deus. Vem aqui que eu quero orar com você também. Tem alguém? É a última vez que eu estou fazendo o convite. Isso, tem mais alguém vindo aqui. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. A oportunidade está aberta. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, estende suas mãos para cá, vamos orar por essas almas que estão aqui. Meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, essas pessoas estão aqui se entregando a Ti. Neste momento, Senhor Jesus, entre no coração delas, traga tão grande salvação, porque a glória é para o Senhor, o louvor é para o Senhor, não é nada nosso, Senhor Jesus, tudo é do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, escreve o nome de cada um no livro da vida. Senhor Jesus, todos os problemas, dificuldades, ansiedades, nós entregamos para o Senhor neste momento. Ajude esses nossos irmãos que estão aqui entrando por corpo de Cristo, que eles possam sair daqui com o seu coração cheio, alegres, vivos, Senhor Jesus, com a tão grande salvação que eles estão recebendo no dia de hoje. Pai querido, não a nós, mas é o Senhor Jesus, é Ele que foi pregado. Senhor Jesus, é Ele que nós ministramos, foi o Senhor que nós ministramos nessa noite. Vai com cada um, esteja com cada um, que eles saiam daqui transformados, para que eles possam ter uma vida diferenciada. Senhor, meu Deus, é isso que nós pedimos aqui. Não deixe que eles venham se desviar, mas que venha ser uma semente que venha gerar frutos. Não deixe, Senhor Jesus, que o inimigo venha roubar essa semente, não, mas com o teu poder, a tua graça, o teu evangelho, vem envolver eles, Senhor Jesus. Tira todo o sofrimento, limpa o coração deles, proteja, abraça, fortaleça. É isso que nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós agradecemos porque o Senhor nos criou, nós agradecemos porque o Senhor é grande, nós agradecemos porque o Senhor tem perdão preparado para nós. Senhor Jesus, nós estamos nos arrependendo juntamente com nossos irmãos neste momento. Eles levantaram as suas mãos e vieram aqui porque eles estão aceitando esse chamado, aceitando o Senhor. Pai querido, neste momento que venhamos entender que as suas promessas são eternas, nós vamos ficar firmes, nós vamos permanecer acreditando no Senhor. Senhor, continua nos usando, continua, Senhor Jesus, preparando a nossa vida para que venhamos encontrar o Senhor na glória. Se for agora que venhamos morrer
morrer e encontrar com o Senhor, nós estamos prontos. Mas se for para esperar o arrebatamento, nós estaremos aguardando o Senhor, porque o Senhor tem o melhor, Senhor Jesus, para a nossa vida. O céu é melhor que essa terra, o céu é melhor, Senhor Jesus, que as coisas desse mundo. O Senhor tem coisas eternas preparado para nós. Continue, Senhor, nos dando segurança, tocando em nosso coração, nos dando vida. Tira, Senhor Jesus, todo pecado, que venhamos lançar no mar do esquecimento, e que a tua glória venha nos envolver nessa noite. É isso, Senhor Jesus, que nós oramos. Nós acreditamos que o Senhor é bom. É por isso que te agradecemos, Senhor Jesus, que agora é um momento novo, uma nova história, uma vida nova, um caminho novo. Tira todos os problemas, tira todas as dificuldades, prepara a nossa vida para sermos servos do Senhor, evangelizando, discípulos do Senhor, para que pessoas aceitam o evangelho de salvação de maneira firme, alegre e constante. Continua nos preparando, Senhor, de forma que venhamos estar sem desanimar, alegres, felizes, em nome de Jesus.